noite. Temos uma convidada especial agora para falarmos exatamente do governo de transição, para falarmos do que está sendo tratado. Ontem, por exemplo... Semana importante essa. Se você colocar a PEC da transição também, né? Isso. A PEC da transição pode entrar em discussão e pode ser votada, inclusive, no plenário do Senado já nesta quarta-feira. Né? Ou seja, se eles quiserem, dá tempo. Porque são votações em 2 turnos, tanto no Senado como na Câmara, né? Precisa de 2/3 das 2 casas, mas as discussões estão, parece que, caminhando para se conseguir esse tipo de aprovação, só não se sabe valores e ainda o tempo em que haverá essa possibilidade de quebra ou de ultrapassar o teto. E esse grupo de transição pretende fortalecer o Ministério da Cultura. A equipe deverá recomendar, por exemplo, que o governo Lula reajuste os valores que podem, ser captados para o financiamento de projetos pela Lei Rouanet. E a gente vai conversar bastante sobre os investimentos, como é que está funcionando essa transição em Brasília, com uma convidada, como você disse, especial também por aqui hoje. A deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, integrante do grupo da transição da cultura. Ela que tem muitas marcas importantes na carreira política dela, né? Aí está aqui participando de mais um momento também importante para o nosso país, né, deputada? Muito boa tarde, a senhora. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Nelson, boa tarde, Thaís. É realmente um prazer poder estar aqui. Esse momento é um momento histórico, ao mesmo tempo em que nós estamos e já conhecemos, as práticas e políticas públicas, para o setor cultural do governo Lula, mas hoje nós estamos realmente trabalhando para reestruturar esse Ministério da Cultura, e é um grande desafio nesse momento, na medida em que a gente diz que o cobertor está curto, mas que é um compromisso com a cultura, é um respeito à cultura e também, por que não dizer, a cultura também traz empregabilidade imediata num país que está com alto índice de desemprego. Deputada, eu quero começar exatamente entendendo como que se dá esse trabalho, como é que ele está acontecendo, porque a gente conversou com alguns representantes desse grupo de transição na área da saúde e eles reforçaram para a gente aqui durante essas entrevistas a dificuldade de obter informação do setor para a tomada de decisão, Como seriam esses primeiros meses, porque pouco se sabia do funcionamento. Na área da cultura, a situação é muito parecida, há pouca informação que permita essa reestruturação que a senhora mencionou? Pouca no sentido de que foi desestruturado o Ministério, não existe o Ministério da Cultura. Por outro lado, algumas políticas, como, por exemplo, a Fundação Cultural Palmares, está terra arrasada. Nós já tínhamos feito uma visita anteriormente, quando da presidência da Comissão de Cultura, depois com a outra presidenta da Comissão de Cultura, do PCdoB, nós fizemos ali nós fizemos praticamente ali uma busca para saber da situação em que se encontrava naquele momento. E a terra arrasada, os documentos espalhados por lá, os símbolos, as personalidades, não só do mundo político, cultural, como Gilberto Gil, outro Mandela, essas figuras estavam retiradas do quadro, do corredor dessas personalidades. Pessoas que marcaram. Gilberto Gil, inclusive, foi nosso ministro da Cultura, um grande ministro da Cultura. Então, a situação é uma situação terrível, principalmente no que diz respeito à Fundação Cultural Palmares. Isso que a Thaís falou a respeito de já termos conversado, por exemplo, com componentes do grupo de transição da saúde, eles nos disseram que estão sendo preparados documentos que serão levados ao presidente eleito, com problemas, com sugestões. E aqui que eu queria perguntar à senhora, qual seria a primeira sugestão que a senhora acredita imprescindível para se começar o ano já botando ela em prática? Olha, é o resgate realmente
principalmente tratar da estrutura, né, do Ministério. E, para isso, nós estamos também, já elaboramos parte, né, entregando para o presidente eleito, né, um modelo de reestruturação feito a várias mãos para o funcionamento do Ministério da Cultura. Nós não temos nem uma cadeira para começar dizendo do que se perdeu, até mesmo dos servidores, né, da cultura dentro deste governo que está aí. Mas nós fizemos várias reuniões, continuamos fazendo, e nas discussões, né, nessas discussões que fazemos, que vai desde a questão orçamentária, nós temos uma participação ativa dos agentes culturais, né, e para que dê a valorização desses trabalhadores no setor. Essas são as medidas que nós entendemos ser importante, né, dar o fortalecimento dessas políticas de preservação, porque o patrimônio cultural ali, né, que tínhamos, já não o temos, mas há uma importância de também o presidente eleito, né, fomentar, que isso é importante, e promover a cultura viva. Então, é um trabalho que nós podemos, de imediato, de acordo com os recursos que nós possamos ter, dentro desse orçamento, fazer funcionar. Eu acho que nos próximos dias, né, nós vamos dar continuidade, o grupo, o GT, vai debruçar aí sobre as prioridades orçamentárias, por isso ainda não as temos, e o meandro dessa estrutura institucional, para que, então, o presidente, né, a última palavra, possa ali não só, né, dar o seu aval, ou também poderá já entender que políticas prioritárias ele deverá implementar de imediato. Esse é o papel da transição, tá? O papel da transição é realmente esse, ter o diagnóstico de acordo com o que se pôde receber e apurar dentro do governo, do setor, né? Os atos executivos que eles fizeram até então dentro dessa transição, né? Os atos executivos, estamos colhendo esses diagnósticos, e as políticas públicas, as políticas públicas vigentes desse atual governo e a sua implementação. Quer dizer, de posse dessas informações, desse diagnóstico, é que nós ali ou acrescentamos ou não, né, para que a reestruturação do Ministério possa de imediato funcionar. Como eu já disse, estamos tratando da questão orçamentária, tratando das leis que foram votadas, né, que é a Lei Aldir Blanc II, a do Paulo Gustavo, que dará um suporte para o início, né, para o funcionamento do Ministério. Deputada, a senhora falou desse diagnóstico, né, de entender o momento presente para planejar o futuro, que é exatamente a proposta desse grupo de transição. A partir desse raio-x se define as medidas daqui para frente. Principalmente a questão orçamentária, de fomento econômico, isso foi muito bem descrito agora. Eu queria que a senhora falasse também no âmbito de projetos, o que está sendo pensado. A senhora mencionou muito bem o caso da Fundação Palmares, mas temos ainda, né, a questão da intolerância, que a cultura tem um papel fundamental para combater, incluindo, né, vários grupos, né, trazendo a possibilidade de investimentos e criando essa abertura de projetos para que possam ser financiados essas iniciativas. De uma maneira geral, como é que o futuro está sendo pensado nesse grupo de transição? Olha, quando eu digo que está pensando na cultura viva, é exatamente poder trazer políticas anteriores que nós temos
né, dentro da área da cultura, e que nós temos ainda projetos que precisam ser implementados e que dependem do repasse dos recursos. E o que nós precisamos de imediato é prorrogar o prazo da Lei Aldir Blanc I, né, de minha autoria, que tem um prazo para execução dos projetos. Mas, como o governo atrasou o repasse, ele não tem condição de prestar conta nesse momento. Então, é fundamental que haja a prorrogação. É fundamental, sem o qual eles ou perderão a verba terá que ser devolvida e os projetos que estão no meio do caminho vão continuar no meio do caminho. Então, é importante dizer que nós temos que ter uma medida provisória e que possa prorrogar, né, ou então aguardar a decisão da ministra. Deputada, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, ou mesmo durante a campanha dele em 2018, ele dizia que a cultura era um buraco sem fim, né? Era um buraco roto, que o dinheiro, principalmente pela Lei Rouanet, ia e não voltava da forma que deveria ter voltado. Então, a Lei Rouanet, de certa forma, ganhou um espectro muito ruim, né? Uma coisa assim que pesada até para a própria cultura. O que precisa mudar para que ela volte a ter credibilidade? Olha, o que precisa é ter uma transparência. O que esse governo diz sobre a Lei Rouanet, ele nem tem conhecimento, nem informação, nem autoridade para assim dizê-lo, porque, de fato, ele não aplicou a Lei Rouanet. Por exemplo, no meu estado do Rio de Janeiro, nós estamos com vários projetos e cujos repasses não foram feitos. Então, é importante que o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, não da parte dele. Nós temos aí ainda projetos que ficaram no meio do caminho e que dependia da Lei Rouanet e que eles não fizeram esse repasse. Então, ele nem pode falar sobre a Lei Rouanet, porque ela é importante, eu tenho certeza que no governo Lula, essa Lei Rouanet, ela vai fazer parte, né, não só a Lei Rouanet, como o Fundo Nacional da Cultura. O Fundo Nacional é importante para que todo o Brasil, todas as tendências, todas essas diversidades culturais possam estar sendo atendidas, como foram nessa emergencial da Lei Aldir Blanc I. Nós queremos que esses projetos que ainda estão em andamento, que eles sejam executados, seja por o governo, com o Fundo Nacional da Cultura, e seja também pela Lei Rouanet, que todos nós sabemos que é um incentivo que se é dado para que as empresas possam colaborar com aqueles projetos apresentados ao próprio Ministério. Deputada Benedita da Silva, agradeço demais a participação, os esclarecimentos, desejo boa sorte nesse trabalho de transição e que a gente possa conversar em outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigada pela participação.